gente, estamos de volta e vamos falar agora sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, a prova do Enem. Vai ser aplicada neste fim de semana, no próximo. Amanhã temos a primeira prova do Enem 2025. E aí temos a prova objetiva, né, de linguagens e ciências humanas e também a redação. Na próxima semana a gente vai ter a segunda data da prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Temos aqui os professores Thaís Santos e Aleph Rodrigues para conversar um pouco sobre preparação dos estudantes, o que a gente pode esperar dessa prova do Enem. Professora Thaís, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada. Professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo certo. Prazer estar aqui. Gente, a gente estava conversando agora há pouco sobre a preparação dos estudantes para o Enem. O Enem hoje, ele é o vestibular, né? Antigamente você tinha vestibulares diferentes, cada instituição tinha o seu. No caso da Universidade Federal, você tinha ali Federal, Federal Rural, era COVEST. Mas era uma preparação diferente porque cada vestibular tinha sua banca, né? Tinha uma maneira de aplicar a prova. O Enem padronizou isso. Facilitou, a preparação fica mais fácil tendo um exame único ao invés de vários vestibulares, professora? Eu acredito que sim. O Enem acaba se tornando a principal porta, né, de entrada, tanto em universidades públicas, estaduais, federais, e também particulares. A grande maioria das particulares, apesar de terem vestibulares próprios, eles aceitam a nota do Enem como possibilidade de entrada. Quando a gente fala, por exemplo, da UPE, aqui em Pernambuco, ele tem um sistema avaliativo, que é o SSA, né, ele é um vestibular seriado. E, apesar dele ter esse sistema, ele também aceita o ingresso por meio do Enem. Então, acaba que o Enem universaliza, né, esse ingresso do estudante e torna também o preparo um pouco mais específico. De alguma maneira, também, os vestibulares tentam espelhar o modelo do Enem, né? Sim, de fato. O Enem ele é um exame um pouco mais democrático no que diz respeito a conteúdos, né? E, inclusive, há muito debate entre nós professores de que é uma prova que ela não é tão conteudista quanto outros vestibulares, como o seriado, né, que é o SSA 1, 2 e 3 da UPE aqui em Pernambuco, que é uma prova assim, muito teórica, muito mais específica, mas são vestibulares semelhantes. Quando a gente fala, por exemplo, da prova de redação, a maioria das particulares espelham-se ali nos critérios avaliativos do próprio Enem. Muito bem. Professor, a preparação dos estudantes, como que se prepara ali um adolescente para essa maratona, né? São 2 fins de semana, você vai sentar ali para realizar uma prova com 90 questões, linguagens, ciências humanas, todas as questões são contextualizadas, então é preciso ler, ter muita atenção aos enunciados. Como é que faz para preparar os estudantes nesse tempo em que está tudo muito agitado, as pessoas não se concentram tanto, a leitura também é algo que a gente indica muito, mas nem todo mundo está lendo tanto quanto deveria. Como é que faz para preparar, professor? As provas, as questões, na verdade, do Enem, elas requerem do aluno essa contextualização, né? A gente tem aí 45 questões de ciências humanas nesse domingo agora, 45 de linguagens, mais a redação para você realizar. E a gente sabe, né, que muitas vezes o principal inimigo, o principal adversário do aluno é ele mesmo. É o nervosismo, é a ansiedade, talvez o medo, muitas vezes talvez da responsabilidade, né, daquilo poder definir o seu futuro. E aí a recomendação que a gente dá, né, a cada um deles para hoje, para que eles amanhã façam a prova tranquilos, eles não se sabotem nesse processo, é de fato ter um dia hoje para descansar, para relaxar, assistir um filme que queira, comer uma comida que gosta, ficar com aquela pessoa que você quer também, para amanhã acordar cedo e ir para o local de prova, realizar a prova muito tranquilo. E a gente sabe, né, como tem muito texto, é importante esse momento de preparação. Porque se você olhar numa questão, por exemplo, de ciências humanas, você vê lá, a questão vai falar sobre Marx, por exemplo. Você, muitas vezes, para ter uma objetividade maior do tempo, você parte logo para as alternativas e vê o que a questão está pedindo. A dica que a gente sempre dá é, olha o comando da questão, primeiro,
parto para as alternativas para depois você voltar no texto para saber se realmente é necessária a leitura. É uma forma, talvez, de a gente dinamizar, porque em média, se a gente for fazer uma média básica, você precisa ter de 2 a 3 minutos para responder uma questão. Então, isso requer realmente do aluno essa agilidade um pouco maior. Essa é uma estratégia, já temos uma dica aqui. Olha, gente, se você tem alguma dúvida sobre o Enem, você pode mandar para a gente aqui. Se você gostaria de perguntar algo aqui para os professores, alguma dica específica, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 998780997, que a gente transfere aqui e o especialista responde para você, tá? Eu queria entender um pouco, professora, no caso da redação, porque tem muita gente preocupada com a redação, e quando o tema da redação ele é divulgado, a gente já começa a discussão, porque geralmente é um tema socialmente muito importante. Nós estamos num tempo de COP30. É muito óbvio imaginar que esse possa ser o tema, ou seja, já imaginar, descartar a ideia de meio ambiente ou não? A senhora acha que pode acontecer? Vamos lá, nós podemos descartar a vertente meio ambiente em alguns aspectos. O tema da redação do Enem, ele é escolhido normalmente 5 meses antes da prova. Então, isso significa dizer que, apesar dele ser, e obviamente sempre ser um tema que vai englobar um problema social pertinente, normalmente esse tema não vai envolver um assunto que está amplamente sendo discutido na mídia. Porque a ideia da escolha da proposta temática é justamente um recorte que pouco está sendo comentado. Né? No caso, um problema social que, de fato, é invisível à grande maioria da sociedade. Quando a gente fala da redação, apesar da maior preocupação dos alunos ser em relação ao tema em si, a gente precisa entender que o tema ele não é escolhido ao acaso, ele é escolhido dentro de 4 macroeixos temáticos principais, que são eles cidadania, meio ambiente, tecnologia e educação. E falando sobre COP, sobre clima, eu não aposto muito, né? Eu digo que eu não gosto muito de apostar em temas, porque o tema é a única coisa que a gente não sabe sobre a prova. Né? Nem o corretor, ele de fato sabe. A gente só fica sabendo no dia que, de fato, o exame é aplicado. Então, o que é que a gente pode esperar no que diz respeito ao meio ambiente? No início desse ano, foi incorporada uma expressão, né, pelo Senado brasileiro, que é a expressão refugiados climáticos. Então, em relação ao meio ambiente, eu ficaria de olho, talvez, em recortes nesse aspecto. Mas, mesmo assim, nós temos uma banca nova, que é o SEBRASP. O SEBRASP ele assume a correção da redação do Enem 2022, e ele tem um padrão ali nos temas que vão aparecendo. Por exemplo, em 2022 nós tivemos um recorte voltado para comunidades e povos tradicionais, 2023, trabalho de cuidado associado à mulher, e ano passado, valorização da herança africana. Então, o SEBRASP é uma banca que, inevitavelmente, já está dando o recado de que ele vai pegar uma vertente cidadã. Então, nós podemos esperar, sim, talvez, algo relacionado ao meio ambiente, mas relacionado a uma comunidade específica que sofre em questões ambientais, como desastres climáticos. Nós tivemos as enchentes do Rio Grande do Sul no ano passado, então a grande interrogação que a gente precisa fazer aqui é que, quando a gente tem problemas ambientais, nós precisamos... Normalmente a gente pensa, né, em desabrigados, em pessoas que vão precisar se realocar, que é esse o conceito de refugiados climáticos, vão precisar se realocar em questões de trabalho, de educação e tudo mais, mas nós não pensamos em quem é a minoria que está na linha de frente quando a gente fala de problemas ambientais, que é quem sequer tem casa. Então, a gente tem apostas muito grandes voltadas para moradores de rua, para povos periféricos, para questões relacionadas à pobreza. E aí, se vier um recorte ambiental, eu acredito muito que seja nesse viés, sabe? Mas não algo associado a clima, como um recorte voltado para o que está sendo discutido na COP. E aí eu puxo algo que foi dito pelo professor Aleph agora há pouco, né? Que é o tempo que você tem para fazer a prova, a quantidade de questões e a prova de redação, que, bom, deve demandar aí uma boa parte desse tempo. Em média, quanto tempo, professora, o aluno demora para preparar esse texto?
e, para além disso, ele também tem alguns textos de apoio. Ele deve ter atenção a quê na leitura desses textos de apoio? Vamos lá. Em média, um aluno de alto rendimento, ele deve, obrigatoriamente, não ultrapassar 1h30 para realizar a redação. E a ideia é que essas 1h30, elas sejam divididas ali para alunos que mantêm, você comentou ali sobre preparação, alunos que normalmente se preparam para a redação do Enem, eles escrevem redação com o tempo cronometrado, porque eles entendem que o tempo também é o maior fator. Não adianta eu fazer uma redação de alto rendimento se eu vou perder tempo e vou ter que chutar questões em algum momento porque eu, enfim, não me organizei, né? E essa 1h30, o ideal é que ela seja dividida em 6 tempos de 15 minutos. Os primeiros 15 minutos da prova, inclusive, eu oriento que o aluno abra o caderno de prova, a redação vai estar no meio, no final da prova de linguagens, né? E entre ali o início da prova de humanas, e ele leia o tema. Assim que ele lê o tema, nesses primeiros 15 minutos, leitura dos textos motivadores, que normalmente são 4 ou 5, dependendo, e projeto de texto. Ele planejar o que ele vai escrever. E depois disso ele vai para a prova, porque ele também não pode usar repertórios socioculturais que estejam na prova. Então, a probabilidade de você escrever uma redação e usar um repertório que está na prova é significativa, então é ideal que ele olhe a prova para justamente não cometer esse erro de acabar utilizando repertórios que estão lá. E aí, nesses 15 minutos restantes, né, que ele vai ter, no caso, mais 5 tempos, seria o ideal. 15 minutos para projeto, leitura de texto motivador, mais 15 para introdução, 15 para desenvolvimento 1, 15 para desenvolvimento 2, 15 para conclusão e os últimos 15 para revisão textual. Lembrando que os textos motivadores, eles têm um padrão na forma como eles se apresentam. O aluno ele tem muito medo no que diz respeito ao tema, mas a grande verdade é que o macro recorte, né, ele sempre vem explicado no texto motivador número 1. E como o grande inimigo do aluno na prova é o tempo, né, eu gosto sempre de dizer, o Enem ele é uma prova inteira distratora, tá ali para te distrair o tempo inteiro. Então, o que é que ele normalmente faz? Ele coloca uma palavrinha no meio da frase temática que é um pouco incomum e é o que vai travar o aluno na hora que ele lê, né? Em 2020, por exemplo, a gente tinha a palavra estigma. É um nome bonito para preconceito. O aluno sabia o que era doenças mentais. O tema era o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Mas só a palavrinha estigma aparecer ali, né, trava o aluno por 1 minuto ou 2. E 1 minuto ou 2 é uma questão que ele perde da prova. Então, uma coisa que é importante mencionar é que, se você se preparou para a redação, o tema ele não importa, porque ele vem explicado na coletânea. Texto motivador número 1 é para explicar. Quando você abrir a prova de 2020, por exemplo, o texto motivador vinha lá com estigma e vinha a definição inteira de estigma. Se a gente pega todas as edições e abre as coletâneas, a gente vai ver que o texto 1 sempre é a explicação do recorte que tentou te distrair. Mas aí, nesse período que você meio que estava surtando, achando que não ia saber dissertar sobre o tema, é tudo que a prova quer, porque você perde tempo, né? Então, minha primeira dica é: não tenha medo se você olhar para o tema e achar que você não entende ele. A função do texto motivador é te orientar sobre ele, minimamente. Texto motivador número 2 normalmente dá argumentos, né, e o motivo pelo qual esse tema é um problema social. Texto 3 normalmente vem com dados para o aluno entender a dimensão desse problema. E texto motivador número 4 ou 5, quando tem, ele normalmente vem ali com indicações de como o aluno poderia intervir nesse tema, que é o que a conclusão na competência 5 da redação pede. Então, não há muito que se preocupar quanto ao tema, né? Eu sempre gosto de dizer, vou ressaltar mais uma vez, o tema ele não importa, porque ele é a única coisa que você não sabe. Então, preocupe-se, com todo o resto, né? A coletânea ela existe para te guiar. Existe muita gente que diz que a coletânea não é útil, que o aluno deve ignorar a coletânea, mas se nós pegarmos todos os textos que tiraram 1000 em edições anteriores, eles seguiram a ordem do que era indicado na própria coletânea, né? Tanto em argumentação quanto em intervenção. Então, não há o que temer nesse aspecto, e a estratégia maior seria realmente não ultrapassar 1h30, porque mais do que isso a prova objetiva vai estar comprometida. Professor, há pouco o senhor falava aqui sobre a estratégia na hora de ler e responder as questões. Tem alguma casca de banana também? Não sei se ainda se usa essa gíria. Tem alguma coisa na montagem das questões que
também pode atrapalhar o estudante? E como vencer essa dificuldade? Tem, normalmente, nas alternativas a gente sempre vai ter uma alternativa ou outra que vai parecer a correta, mas na verdade ela não vai ter muita coisa a ver. Por exemplo, a gente teve no Enem, acho que do ano passado, muitas questões exatamente na prova de humanas, na pegada de sociologia ambiental. Então, a gente vai ter alguns assuntos ali que vão parecer óbvios do enunciado, da alternativa, na verdade, mas o aluno precisa se atentar ao que, de fato, como eu disse, o que o comando da questão ele está falando. O comando da questão está perguntando qual é o problema, está perguntando qual é a solução, qual é a causa dessa discussão ambiental, por exemplo, para que ele não, como diz a história, não se afogue, para que ele não, né, cometa um equívoco, digamos assim, na resposta das alternativas. O Enem, ele vai ter essa questão do tempo, vai ter essa questão do psicológico, de fato é uma maratona para o aluno. Então ele precisa estar muito bem preparado, e aí a importância, né, novamente, se você estudou, se você se preparou para estar fazendo a prova, se torna muito mais fácil você então lidar e responder essas questões, porque se você está lendo algo que você não conhece, vai demandar muito mais tempo de raciocínio, de pensamento, para você chegar a uma conclusão para poder responder aquelas questões. Ainda segue a dica, não sei, estou em dúvida, pulo a questão? É uma opção. Agora o aluno ele só precisa ter cuidado, porque depois ele vai precisar voltar para marcar. Então, a dica que eu dou tá em dúvida, se você ao menos minimamente pensou ali em alguma questão, você acha que pode ser realmente ser certa, marca um xizinho ali, deixa ali pontuado, e quando você for passar para o gabarito, dá uma olhada novamente para ter a certeza final. Quanto tempo o aluno deve reservar para preencher ali o caderno, a indicação ali das respostas corretas, né? O gabarito? Porque eu já vi casos ali de faltar pouco tempo para terminar e na pressa, às vezes, o aluno marcou na prova a resposta certa, quando sai o gabarito ele acha que acertou, mas quando vai para o resultado não bate. Porque ali na correria ele pode ter marcado uma coisa errada. Você tem que ter muita atenção na hora de você marcar a resposta certa no gabarito, que é o que vale, né, professor? Isso, eu acho que de 30 a 45 minutos, 30 minutos é o ideal. Se você deixar questões para você responder posteriormente, né, no sentido de fiquei em dúvida, quando eu passar para o gabarito eu vou olhar, então uns 45 minutos. Mas 30 minutos finais realmente é para você passar para o gabarito todas as 90 questões e entregar a prova aí tranquilo e esperar o resultado. Professora, eu me lembrei aqui, alguns jornais estão oferecendo a possibilidade de um assistente de inteligência artificial para correção de provas. Para você fazer a sua redação, submeter a esse corretor de inteligência artificial para ele te dar uma resposta. Isso foi algo viável? A senhora viu alunos fazerem isso, usarem a inteligência artificial para correção de provas? Ajudou os alunos? Então, a grande problemática em torno dos avanços das inteligências artificiais é que uma inteligência artificial ela só consegue recorrer a informações que ou já foram dadas a ela ou que ela vai captar ali na internet, né? E aí, quando a gente fala da redação do Enem especificamente, o que acontece? A redação do Enem ela é avaliada com base em 5 competências, né? E essas 5 competências, cada uma delas possui um manual de quase 600 páginas para você ter uma ideia. Esses manuais eles não são de domínio público. A gente já entra nesse ponto especial. E além de não serem de domínio público, só quem tem acesso a eles são os corretores da prova, quem faz ali o processo de formação do SEBRASP, né, que acontece todos os anos no primeiro semestre. O treinamento do SEBRASP esse ano terminou ali no dia 18, 19, se eu não me engano, de setembro. E aí o que acontece? É um texto dissertativo argumentativo. É uma tipologia textual que tem muito material sobre ele na internet, mas com as especificidades que são avaliadas na prova, que são muitas, nós não temos material para que uma IA beba disso na internet. Então, o que acontece? Ela acaba dando uma nota possível, né, com base no que ela bebe ali do meio cibernético, mas não é uma nota precisa, né?
principalmente porque as regras de desconto dentro das competências são específicas, essa divulgação ela também não é específica. Então, o aluno ele pode ter um norte, mas ele pode também ter um falso norte, né? Eu, por exemplo, eu tenho alunos que nunca passaram por um corretor credenciado, que corrigiam ali com uma IA, e existem IAs específicas para redação, inclusive, não é só um ChatGPT da vida. Corrigiam com a IA dava uma aproximação ali de 800 pontos, 900 pontos, e aí quando corrigia primeiro o texto comigo, tinha um choque, porque vinha um 600, vinha um 700, então assim, é útil para algumas coisas, mas nós não temos um cenário em que uma IA consiga corrigir a redação dentro dos critérios específicos do Enem hoje, senão nós não teríamos mais de 4.000 corretores credenciados, e eu acredito que o governo ele já teria aderido a uma IA se ela de fato conseguisse fazer uma correção tão precisa, né? Então eu não acredito que nós tenhamos algo que dê um suporte específico de qualidade ainda no meio das inteligências artificiais, e duvido muito que isso possa acontecer, porque querendo ou não o texto ele é subjetivo, e a IA, querendo ou não, ela é objetiva. Ela não consegue avaliar e muito menos dimensionar subjetividades. Bom, talvez então, para entender melhor, o ideal seria, para quem pode ser, um treineiro, né? Você faz antes de chegar ao terceiro ano do ensino médio, porque aí você entende mais ou menos como é que a prova funciona e como é que funciona também o modelo de correção. Isso. Mas para isso a gente também tem uma cartilha que o Estado divulga, que é a cartilha do participante da redação do Enem. Basicamente, é um documento que o INEP ele dá ali algumas dicas em relação às competências, não muito específicas. Na desse ano nós tivemos um recorte muito forte e novo associado a repertórios de bolso, que são aqueles repertórios decorados, coringas, né? Então a banca já deixou claro que ela vai penalizar esse tipo de repertório esse ano com maior ênfase. E no final dessa cartilha normalmente vem ali os textos que tiraram 1.000 na edição anterior. Então eu aconselho, mais do que tentar corrigir com uma IA, o aluno absorver o material que é disponibilizado pelo próprio Ministério da Educação. É uma fonte muito mais confiável ali de comparação com o que ele está escrevendo, caso ele não tenha acesso a um corretor credenciado ou algo do tipo. Professor Aleph Rodrigues, obrigado pela presença. Por favor, deixa aí uma mensagem para os estudantes que estão nos acompanhando, vão realizar a prova amanhã, professor. Agradecer pela participação, pelo convite, e para todos vocês aí que vão realizar a prova do Enem, saibam, eu deixo uma frase aí do Jigoro Kano, que foi o criador do judô: quem teme perder já está vencido. Então, não tenham medo, vocês são vitoriosos já, por estarem fazendo essa prova, por se colocarem à disposição, e tenho certeza que vocês vão ter sucesso aí nessa avaliação. Então, atenção, calma, aproveite o dia para relaxar, e amanhã, de fato, coloque todo o seu conhecimento em jogo aí durante a prova. Sucesso, gente. Professora Thaís Santos, obrigado pela presença e, por favor, também se dirija aí aos estudantes que vão realizar a redação, estão preocupados, vamos distensioná-los. Ok, eu agradeço também pelo convite, foi um prazer estar aqui. E para você que vai fazer a redação do Enem amanhã, eu só reitero o que eu falei aqui ao longo da entrevista inteira, né? Eu sei que o tema é o que você está realmente se preocupando nesse momento, mas quando você lê a frase temática, não deixe ela te imobilizar. Lembra do que eu falei, que o macro recorte, e talvez a parte que você não entenda, vai estar explicada nos textos motivadores. Não há tempo mais para tentar ficar revisando, eu acho que isso é prejudicial. Como o professor falou, é a hora de descanso, de ficar perto dos que você ama e, de fato, fazer uma prova excelente amanhã. Desejo realmente um bom dia 1 do Enem 2025 para todos. Obrigado pela presença de vocês. E obrigado a você que está nos acompanhando. Bom, você que é estudante, fique tranquilo, aproveite seu dia, relaxe, e amanhã, sem dúvida, vai fazer uma excelente prova. Esse é o nosso desejo para você. Bom, na segunda-feira, o Manhã Cidade está de volta, Renata Torres e eu, com as informações do dia aqui na Cidade FM. Agora vem o Vai Pedir o Quê? Obrigado pela sintonia, bom fim de semana e até segunda. Você acabou de